Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e vamos falar hoje sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Rapaz, jogo hoje, jogo decisivo, primeiro jogo da decisão da semifinal. E olha, é um jogo cercado de polêmicas, já tendo represálias pela CBF. Será que vai ter represália no apito, dentro das quatro linhas? Porque os bastidores das semifinais estão pegando fogo. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui no nosso vídeo. Seu like, ele é muito importante para o canal, porque o YouTube só está mostrando os vídeos depois que ele entende que o vídeo é relevante. E o vídeo só se torna relevante para o YouTube depois de uma certa quantidade de likes. E aí, por isso que o seu like ele é importantíssimo para o nosso trabalho, para tornar o vídeo relevante e assim mais vascaínos terem acesso ao nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E se você puder dar aquela moral pra gente, né? Pegar o link desse vídeo e compartilhar lá nos seus grupos, que eu sei que você tem grupo de Vasco no Facebook, no WhatsApp, Telegram. Compartilha lá e diz que tem vídeo novo no canal aqui do Gigante. E não esquece, curte o vídeo aí, não paga nada, é totalmente de graça. Vamos ao falar do assunto do vídeo agora. Bem, meus amigos, vamos falar direto do vídeo, né? Olha, tá acontecendo algumas coisas já esquisitas, né? Vocês estão a par que o Vasco entrou no STJD, o Corinthians também entrou contra a CBF pelas mudanças da data da segunda partida. Acontece que ontem o Flamengo emitiu nota, né, dizendo, entre tantas outras maluquices que tem na nota do Flamengo, falando sobre isonomia, sobre estar com o time todo, o Vasco querendo ter vantagens, é isso que ele fala. Pô, vai pegar um adversário destroçado por causa da data FIFA, convocações para seleções que os clubes são obrigados a ceder por ser data FIFA. Então, uma lástima, uma lamentação. E olha que a data estava marcada para 2 dias, né? A data que está marcada da segunda partida é dia 17. A data FIFA é dia 14. O último jogo da data FIFA é dia 14. Tem o dia 15 para o cara viajar a data é dia 15, desculpa. Tem o dia 16 para o cara viajar e 17 para o cara chegar e jogar. O Vasco teve um problema contra o Atlético Paranaense, que o jogo acabou do Vasco do Uruguai contra a Venezuela, o jogo acabou 11h30 da noite da terça-feira. O Vasco teve que enfrentar um avião para trazer o Puma da Venezuela para o Paraná para jogar na quarta-feira, e nem pôde jogar. Acabou que o cara entrou no finalzinho só para fazer o gol de pênalti. Mas o Flamengo não pode passar por isso, o Atlético Mineiro não podem passar por isso. E aí ontem o diretor do Flamengo, numa entrevista lá anunciando o novo treinador deles, que é o Felipe Luiz, né, lá, acho que pegou o cara do Sub-20, que é o Felipe Luiz, que foi jogador deles lá e tal, enfim, lateral esquerdo, ele apresentando lá o Felipe Luiz como novo treinador. O diretor lá, o Dusch, falou o seguinte: o Flamengo é parceiro, a CBF é parceira do Flamengo. E o Marco Braz falou: olha, isso não vai dar em nada. Não vai. O Corinthians tem que ficar, fez assim com a mão, quietinho, porque vai jogar nessa data que foi marcada mesmo agora e acabou. Isso não vai dar em nada, não vai reverter em nada. Pô, os caras já sabem o resultado do STJD. Cara, olha que absurdo. E o Flamengo acabou entrando no STJD também como auxiliar da CBF. Olha que coisa bonita. O Flamengo entra na ação do STJD como auxiliar da CBF. Então a CBF, que é uma confederação brasileira de futebol, que tem o Vasco como afiliado, igual o Flamengo não é melhor do que o Vasco em nada, usa um dos seus afiliados como sua auxiliar. Não é estranho? Mas não vai parar por aí não. As represálias já começaram. Ontem, a CBF divulgou que alterou o local do treino da seleção brasileira, que ia ser no CT do Corinthians e agora vai ser no CT do Palmeiras. Por que você acha que eles fizeram isso? Porque estão tratando o Corinthians como inimigo, porque o Corinthians entrou no STJD. Os clubes de futebol afiliados à CBF só podem dizer amém à CBF. Se você é contrário à CBF e procura o seu direito, né, no STJD, você é taxado de inimigo. E a represália ao Corinthians já foi feita. A represália ao Corinthians, tiraram o treino do CT do Corinthians e botaram no CT do Palmeiras.
Ou seja, tem uma taxa de aluguel, tem um dinheirinho que entra e não vai entrar para o Palmeiras. A CBF trocou o local. Você está discutindo, mas então também não vou te dar o treino. Cara, uma baixaria, um pensamento pequeno, né? E a CBF começa a mostrar que ela não é igual para todos os afiliados. Ela tem preferência, e a preferência dela é o Flamengo. Os caras têm como preferência o Flamengo como afiliado. E eles estão aí abertamente jogando até sujo. E já começou um movimento até na mídia, na imprensa, porque a mídia começou a dar, depois que o vice do Vasco, o Paulo Solomão, foi ao Redação Sport TV e falou as posições do Vasco, o Rizek assumiu a postura de que o Vasco está com a razão. E aí a palavra do Rizek tem muito peso na mídia, e aí começou a haver uma mudança nos comentários, começou a mudar aí algumas narrativas, já se começou a pender para o Vasco. E aí a reação da mídia mesmo, a reação da mídia é que já há nos bastidores do STJD uma possibilidade, mas isso aí surgiu como uma nova notícia, não tem vínculo nenhuma com a ideia de que o Vasco entrou no STJD por causa da segunda partida, não tem vínculo nenhum, mas o STJD está julgando. Olha, agora que o STJD começou a pensar em punir o Vasco com o fechamento de São Januário. Sabe por quê? Por causa daquela briga com o Atlético Paranaense, o segurança do Vasco. Então, está pensando em punir o Vasco com o fechamento de São Januário e também com a punição ao segurança, aos zagueiros do Vasco. Pô, os caras vão querer tirar meio time do Vasco da confusão e fechar São Januário. Isso porque o Vasco está entrando no STJD. Cara, a barra é pesada, a represália é pesada. Não faz o que o Flamengo quer, não, que tu vai sofrer, cara. Você não tem chance nenhuma contra os caras. É tudo a favor dos caras. É um negócio meio podre, o sistema podre. O Vasco tentou ir contra o sistema e vai sofrer as consequências. E o problema, será que vai sofrer as consequências no jogo de hoje? O árbitro da partida de hoje é o senhor Flávio Rodrigues de Souza, se não me engano. Esse bonitão aí, ó, Flávio Rodrigues de Souza, que já é enrolado por natureza, e é ele que vai apitar Vasco e Galo. Será que vai haver represálias também no apito, nas 4 linhas? Cara, olho no lance aí, vamos fazer que nem o Silvio Luiz, olho no lance, vamos olhar esse juiz aí de perto, cara. A gente vem sendo prejudicado contra o Palmeiras, um pênalti que não foi dado claramente pra gente, foi invertido, não deu pênalti, uma nova interpretação foi surgida. Contra o Cruzeiro, o Jean Davi foi puxado dentro da área, não foi nem feito comentário. Cara, os caras não gostam da gente, isso é fato. E agora, numa fase decisiva, que vale uma grana, os caras já estão querendo os queridinhos. O Flamengo e o Atlético Mineiro são os queridinhos da CBF e é essa dupla que eles querem na final. É contra tudo e contra todos, é um jogo difícil e a gente pode sofrer com a arbitragem. Olho nesse cara aí, ó, Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro da partida. Tem que ficar esperto quanto a isso, cara, porque é perigoso, é perigoso. A gente sabe as lambanças que esses caras podem fazer, né? E o Vasco pode chegar no segundo jogo já até desclassificado. Toma uma traulitada e no jogo de hoje tá fora. E tudo pode acontecer. Então, ficar muito esperto. Podemos esquecer do José Roberto Wright. Vocês lembram do José Roberto Wright naquela Libertadores? Que expulsou 6 do Atlético Mineiro para beneficiar o Flamengo? Rapaz, agora os caras estão juntinhos, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão juntinhos aí nessa ação aí. Cada um olha o seu, cada um defende o seu. O Vasco fez certo, o Vasco fez bem, está defendendo o seu direito, o Vasco tem um bom direito. A decisão é absurda, ela é ilegal, ela vai contra o regulamento da própria CBF, mas não pode mexer, não pode reclamar. Porque a CBF é uma ditadura, o que ela manda você tem que obedecer, senão vai haver represálias. O Corinthians já sofreu a dele, já perdeu a graninha do aluguel do CT para a CBF. Passou para o Palmeiras. E o Vasco estão querendo fechar São Januário. Já é a conversa de fechar São Januário. Cara, tomar muito cuidado com essas histórias, tomar muito cuidado com essas narrativas. Bem, falando do jogo, né, a gente fez uma live ontem, né, para fazer um esquenta do jogo. Na live ontem a gente conversou muito aí com a rapaziada aí, com os inscritos aqui no canal, e a gente está chegando à solução que nós temos 2 times que é provável do Rafael Paiva colocar. O primeiro time seria o Léo Jardim, Paulo Henrique, a dupla sertaneja, João Vitor e Léo, e o Piton na esquerda, os 2 volantes, Hugo Moura e Matheus Carvalho, e aí os 3 meias, 3 meia atacantes, seria Emerson Rodrigues, Coutinho, Jean Davi e no ataque o Verratti. Esse é um time.
Essa é uma opção que a gente acha que é provável do Paiva entrar em campo. Uma outra escalação que também é provável do Paiva entrar em campo, que a gente está na dúvida, e também a própria imprensa está colocando essa escalação como opção, é o Léo Jardim, o PH, a dupla sertaneja João Vitor e Léo, e o Piton na esquerda, ok. A dupla de volante também é igual, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, e aí os três da frente que mudam um pouco. Na direita entraria o Puma, fazendo uma dobra de lateral com o Paulo Henrique. Então você teria Puma, Coutinho e Emerson Rodrigues na esquerda, que é onde ele gosta de jogar. E o ataque o Verratti. Isso porque o Jean Davi, tirando aquele lance que ele sofreu pênalti, que ele entrou na área lá do Cruzeiro e sofreu pênalti, não fez mais nada. Ele foi mal no jogo contra o Flamengo, foi mal no jogo contra o Cruzeiro, não mostrou nada. Ele é muito frágil, ele é muito pequeno. Acho que ele não aguenta um jogo desse contra o Atlético Mineiro, um jogo de disposição física, de muita imposição física. Ele é pequeno, ele é muito baixinho, ele é muito pequititinho. E um cara, eu falei isso ontem, para o cara da altura dele jogar futebol, ele tem que ser igual o Soteldo, partir para dentro, driblar, rabiscar, perturbar os caras, para o cara sofrer falta, não pode ter medo de pancada. E o Jean Davi parece que não é essa coragem toda, ou não tem esse futebol todo, essa habilidade toda que achou que ele tinha, que ele era um cara veloz, driblador. Parece que não é. Enfim, tem que dar mais tempo pro cara, mas não é no jogo de agora decisão. O Puma veio jogando bem ali, dobrando toda vez que entra para dobrar com o Paulo Henrique, vai bem. Então dar uma chance pro cara começar é mais do que lógico, né? Outra opção, foi uma opção que eu construí, né, mas eu acho pouco provável, é um 4-4-2. A defesa é a mesma, vou ficar repetindo, a defesa é a mesma, os volantes são os mesmos, só que você, em vez de entrar com uma linha de 3, você entra com 4. Então você entra com Hugo Moura e Matheus Carvalho. Na verdade, Matheus Carvalho de primeiro volante, Hugo Moura de segundo volante. Aí você entra aberto pela direita, o Maxime Rodrigues e Coutinho. E o ataque você faz um ponto espetado, o Emerson Rodrigues flutuando pelas duas extremas e o Verratti mais centralizado. Entra um 4-4-2 fazendo um losango no meio, onde o Coutinho é o bico de uma ponta do losango do ataque, o Matheus Carvalho é o outro bico do losango para a defesa, na direita o Maxime Rodrigues e na esquerda o Hugo Moura, ao contrário, na direita o Hugo Moura, na esquerda o Maxime Rodrigues, que gosta de jogar por ali e sabe jogar ali como um segundo volante, vai ser um terceiro volante. Então você entra com 3 defendendo ali, 3, e o Coutinho mais espetado, e no ataque bem aberto o Emerson Rodrigues flutuando nas duas pontas. Eu acho que é uma opção bem legal pro jogo, eu acho que pode funcionar muito bem isso. Eu acho que esse é um sistema que pode dar muito certo, mas eu não sei se o Paiva vai entrar com esse sistema, porque não entrou em jogo nenhum, assim, né? Nem no segundo tempo ele chegou a alterar para esse sistema. E outra coisa, eu tô colocando o Maxime Domingues pelos 10 minutos que eu vi ele jogar contra o Palmeiras. Eu não tô lá com o cara no dia a dia, no treino. Quem tá lá é o Rafael Paiva. Então, o time que ele entrar, eu vou confiar, cara. Vou confiar porque ele é o cara que tá vendo e é o cara que trouxe a gente até aqui, né? E o Vasco mudou. No jogo contra o Cruzeiro mostrou uma evolução. Eu estava muito preocupado com o trabalho do Paiva, havia meio que estagnado. Era aquilo, 4-2-3-1, 4-2-3-1 e era só aquilo. Mas com as novas peças chegando, o Coutinho ficando melhor, tendo mais minutagem para jogar, ele e voltando o João Vitor, ele só tinha Maicon e Léo, aí voltou o João Vitor, quer dizer, com mais peças, o Paiva começou a mostrar que ele tem um outro repertório. Ele teve uma semana de treino, ele treinou o time para o jogo do Cruzeiro e para o jogo do Galo aqui no Rio de Janeiro, fez alguns ajustes e tal. Ele mesmo falou que poupou algumas peças, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu não acho que ele vai entrar com Coutinho e Payet, vai ser uma surpresa muito grande. O pessoal está falando que ele vai entrar com o Emerson Rodrigues na direita, que é uma outra opção, Coutinho centralizado e Payet aberto pela esquerda, ou o contrário, o Payet centralizado e o Coutinho aberto pela esquerda. O Coutinho gosta de jogar aberto pela esquerda. Acho difícil porque tanto o Coutinho quanto o Payet não tem gás para ficar indo e voltando. E nesse esquema de 4-2-3-1, os dois da ponta, o um é o Coutinho ou o Payet. Os dois que estão na ponta, aí seria Emerson Rodrigues e Payet na esquerda, ou Emerson Rodrigues e Coutinho na esquerda. Esses caras, quando o Vasco perder a bola, tem que voltar para fazer uma linha de 5 aqui atrás. O Vasco defende no 4-5-1. Né? Às vezes esse 1 encosta aqui e faz 4-6. Cara, não sei não sei não, tenho certeza que o Coutinho Payet não tem condições físicas de fazer isso o jogo todo. E aí, se você tem um Coutinho para jogar 45 mais 20, você vai ter o Coutinho para jogar 45 mais 5. Porque ele não vai conseguir, não vai aguentar. Ele, em vez de jogar 65 minutos, vai jogar só 50. É isso que vai acontecer, porque o cara vai morrer. O Payet, a mesma coisa. O Payet não tem condições ainda de jogar 90 minutos. Tem se jogar, eu acho que se ficar ali no meio, tocando bola, lançando, enfiando a bola, tal. Agora, se ele tiver que estar dando arrancada, picos de ir e voltar,
Pô, não vai aguentar, cara, vai ser muito complicado. De qualquer maneira, eu estou muito preocupado com a questão das represálias, estou muito preocupado com as questões das safadezas que podem acontecer dentro das 4 linhas, estou muito preocupado com o apito. Ora, é um jogo que eu estou preocupado com o apito, o jogo de hoje e até o jogo em São Januário, por tudo que está acontecendo aí nos bastidores, né? Mas a gente tem que ir contra tudo e contra todos. Acho o jogo difícil, já era um jogo difícil sem todos esses ingredientes, agora se tornou um jogo ainda mais complicado, mais difícil, porque o apito não está do nosso lado, né? O apito nem está a favor do Atlético, ele está contra o Vasco, é diferente. A represália não é a favor do Atlético, é contra o Vasco. Tem que ter esse detalhe, né? Poderia ser qualquer adversário, Vasco e Brasiliense, o apito ia estar contra o Vasco, porque o Vasco ousou contestar a CBF no STJD. Enfim, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. Isso é muito preocupante, muito complicado. O Flamengo fez uma nota oficial com uma narrativa muito louca. Num dos argumentos do Flamengo, acabou que eu não falei isso lá atrás, agora, o Flamengo disse o seguinte, que a CBF ela foi muito correta. Antes de alterar as datas, ela consultou todos os envolvidos. Flamengo e Atlético falaram que sim, podia trocar a data. Corinthians falou que não. O Vasco apresentou uma outra proposta, antecipar o jogo para o dia 16. Ou seja, o Vasco não respondeu nem que sim, que não, nem que não. Apresentou uma outra ideia que não estava em votação. Então, aqueles que responderam a ideia em votação, deu 2-1. Por isso que ela trocou a data. A maioria aceitou. A maioria venceu. Cara, que maluquice. O Pedrinho, na hora, emitiu uma outra nota ontem à noite, dizendo que é uma maluquice a nota do Flamengo, porque o Vasco realmente ofereceu uma outra opção, mas antes de oferecer outra opção, o Vasco primeiro negou a proposta. O Vasco disse não. Então seria um empate, 2-2. Então, de forma arbitrária, a CBF decidiu o jogo conforme ela quis. Não pode. E o regulamento diz que não tem nem votação. Só pode adiar a partida com o mandante, a federação e o direito de transmissão. O interessante é que a Federação Paulista emitiu nota a favor do Corinthians e a Federação Carioca, adivinha? Tá caladinha, sabe por quê? Porque tem o Flamengo, é o Flamengo envolvido, não posso ir contra o Flamengo. Como é que eu vou a favor do Vasco? Também não posso ir contra o Vasco, vou ficar aqui quietinho. A Federação Paulista não, foi lá, emitiu uma nota e tá brigando junto. Vai entrar, o Corinthians entrou no STJD e a Federação Paulista está apoiando a decisão do Corinthians, cara. Só falta trocar só a data do Vasco. Olha o que pode acontecer. Eles podem voltar atrás com a data do Corinthians e trocar. Não vão voltar porque o Corinthians é contra o Flamengo. Tem isso. Se fosse ao contrário, até poderia acontecer. Não vai acontecer por causa do Flamengo, porque o Corinthians joga contra o Flamengo. Se fosse o contrário, se fosse um Vasco e Flamengo, o Vasco e Flamengo ia ser mantido como a CBF quer, e o Corinthians e Atlético seria na data que o Corinthians quer. Pô, com certeza eles iam fazer isso, mas não vai por causa do Flamengo. Senão eles fariam isso. Agora o Coutinho falou uma coisa, o Pedrinho falou uma coisa certa. Só falta agora o Flamengo e o Flamengo e Atlético Mineiro escolherem o árbitro da segunda partida. É o que está faltando. E olha o que vai acontecer, hein? Porque tudo caminha para isso. As represálias da CBF já dão um tom ruim. Essa mudança do CT do Corinthians sem nenhuma justificativa. Não teve justificativa, só trocou. Trocou por quê? Porque eu quis trocar. Eu não quero mais treinar no Corinthians, eu quero treinar no Palmeiras. Isso mostra claramente que é uma represália. E se o cara pensa tão pequeno assim, imagina o que ele pode fazer dentro do campo. Ficar de olho nessas duas partidas de hoje, principalmente a do Vasco, é claro, né? Eu estou muito preocupado com esse apito. E você? Comenta depois o que você está preocupado ou não. Isso aí, meus amigos, caminhando para o final do vídeo, né? Estamos na terceira parte aí do nosso vídeo, caminhando para o final. E vocês estão sentindo saudade do anúncio do Live Pix? Pois é, não tem mais o Live Pix, encerrou na segunda-feira. A gente encerrou o Live Pix, né? Quem fez, fez. Quem não fez, deixa para o próximo sorteio, se tiver, né? Mas agora não tem. Nós estamos ainda agora fechando. Eu só vou ver isso a partir de quinta ou sexta-feira, porque agora é o jogo, nós estamos ligados no jogo, não estamos ligados agora no Live Pix, tá? Porque o sorteio vai ser segunda-feira, mas o jogo de hoje tá na mente, está na cabeça o tempo todo. Então a gente só vai falar de Live Pix a partir de sexta-feira, a gente começa a conversar sobre isso. Quero pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, né? Já falei que o like ele é muito importante para o canal. Quero pedir para que você, se você não for inscrito, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, o YouTube te avisa. E quero avisar que hoje, às 18 horas, tem live.
pré-jogo. Agora a gente faz live de pré-jogo e live de pós-jogo. Olha, é o chat mais democrático do YouTube, porque todo mundo dá opinião. No pós-jogo, então, galera dá a nota, todo mundo dá a nota. Aqui não tem comentarista, só tem eu, cara. Não tem convidado, não tem nada. Então eu dou minha nota, a galera dá a nota também. A gente vai tentando se organizar. A nota que aparecer mais vezes é a nota do jogador. Pô, vem participar, dá sua nota também, vem participar do pós-jogo e vem participar do pré-jogo. Hoje é um pouco mais cedo, 18 horas, para um dia de semana, eu sei que às vezes é meio complicado, mas a gente vai fazer, cara, porque o jogo é 7h15, né? Um horário maravilhoso, 7h15. A gente vai fazer o pré-jogo às 18 horas, porque às 18h15, mais ou menos, o Vasco deve emitir a escalação. O Vasco é obrigado a ter um período de 1 hora antes da partida, no mínimo, para colocar a escalação oficial. E aí a gente já pega a escalação e já faz uma análise de como o Paiva vai jogar, como vai ser isso, se a gente concorda com o Paiva, se não concorda, a gente mete o pau no Paiva, então aplaude o Paiva e vê se era isso que tinham de melhor, se ele inventou alguma coisa, ele está inventando muito, enfim. A gente faz isso através das 18h15, a partir das 18h15, 18h18, porque demora um tempinho, né, até chegar pra gente aí, né? O Vasco não publica cravado 18h15, a gente tem que fazer, pegar, ao vivo tem que pegar a imagem, jogar, botar numa arte para subir aqui. É meio enrolado o negócio, eu faço tudo sozinho, cara. Então, às vezes a gente se embola um pouquinho. A gente coloca a escalação, a gente discute a escalação. Vem pro pré-jogo, cara, às 18 horas, tô fazendo o convite aí, encontro marcado, 18 horas, pré-jogo de Atlético Mineiro e Vasco, a primeira partida da semifinal. Vamos com tudo pra cima deles. Comenta aí se você tá com medo também. Eu tô, cara, tô com muito medo do juiz, tô com muito medo das represálias que a CBF pode colocar, tô com medo desse julgamento do STJD, apareceu essa notícia agora, que estão analisando a possibilidade de até de fechar São Januário. Cara, tô com muito medo disso tudo, é reta final de Brasileiro, não dá pra perder São Januário, não dá pra perder jogador agora com suspensão e não dá para perder para o apito amigo, né, cara? Não dá. Vai ser o absurdo, mas nós estamos no Brasil, cara. O Brasil é um país, assim, esquisito. E o futebol brasileiro é um futebol, ele é regido por gente canalha. E aí, cara, quando você tem canalha envolvido, o risco é alto de você sofrer represálias e consequências duvidosas. Né? Vamos tomar cuidado, vamos ficar de olho e vamos gritar, porque o que cabe a gente é isso, é gritar. Hoje a gente tem essas ferramentas democráticas da internet, onde a gente pode pegar um microfone e gritar. Claro que a gente assume a nossa responsabilidade em cima de se você começa a xingar alguém, então você pode ser processado. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Nós temos consciência disso aqui, nós temos muita consciência disso aqui, mas a gente vai gritar. Se for estranho, se for algo estranho, a gente vai gritar. E temos que gritar, porque sabe por quê? Porque a gente defende o Vasco, porque a gente ama o Vasco. E ninguém vai roubar a gente assim na mão grande, não. Na mão grande, no grito, no tapa na cara e vai levar, não vai levar. Tem que vir armado. Na mão, não vai levar não, porque a gente vai brigar, a gente vai se atracar, a gente vai se embolar, a gente vai brigar. Não vai ser assim tão fácil, não. Gente, um grande abraço. Até o nosso pré-jogo às 18 horas. Fiquem com Deus e